Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Milena Amorim para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade à multiplicação. Na última aula nós vimos que é muito importante que vocês façam as tabelas das multiplicações. Nós fizemos aqui juntos a tabela de 2. Vocês lembram? Olha só ela aí. 2 vezes. Nós fizemos a tabela de 2, mas eu disse que vocês fizessem, né, as tabelas de 3, 4, até o número 9. Por quê, professora? Porque quando eu faço essa tabela, fazendo os desenhinhos, eu estou ganhando tempo e ao mesmo tempo eu estou entendendo cada fato básico desse aí, ou seja, cada continha dessa de multiplicação. Mais na frente isso vai me auxiliar. Porque quando eu tiver uma situação problema, que ela me levar a fazer uma multiplicação, né? Eu não vou precisar fazer desenhinhos, porque eu já vou lembrar do resultado daquela multiplicação. Isso mostra, né? Isso faz com que se torne muito importante essa questão de eu fazer essas tabelas, tá bom? Então, vai na dica, faz a tabela de 2 vezes, de 3 vezes, 4 vezes, até o 9 vezes. Quando você terminar, você coloca lá no seu caderno, lá do ladinho, e aí você vai estudando. Vez ou outra você pega lá essa tabela e vai estudando. Lá na última aula também, nós falamos sobre os termos da multiplicação. Lembra? Nós falamos que fatores e o produto. Por que que isso também é importante, né? Que eu perceba, que eu aprenda, que eu memorize. Porque em um dado momento eu vou precisar saber qual é o fator da unidade, da dezena, na multiplicação, tá certo? Então vamos lá, dando mais um passo na multiplicação. Hoje nós vamos aprender a fazer a multiplicação utilizando o quadro valor do lugar, esse aqui, ó, trouxe aqui para vocês, e nós vamos aprender como eu vou utilizar, por que que é importante eu organizar a unidade, dezena, centena e por aí em diante. Por que que é importante? Todas as vezes que eu estiver fazendo uma conta, não importa qual seja ela, operação, se é adição, subtração ou multiplicação, que é o que nós estamos estudando, eu tenho que organizá-la dentro do quadro valor do lugar. Eu não preciso nem desenhar o quadro valor do lugar, mas eu tenho que saber onde é que é o lugar da unidade, o lugar da dezena e da centena, para que eu possa organizar a minha continha, a minha multiplicação. Então vamos lá, trouxe aqui uma situação problema para vocês. Pedro comprou um álbum com 36 páginas. Cada página cabem 4 figuras. Para preencher todo o álbum, quantas figurinhas são necessárias? E aí? Já sei que é uma multiplicação. Como é que fica essa multiplicação? É um álbum. Esse álbum tem quantas páginas? 36 páginas. Quantas figurinhas, né? Quantas figuras cabem em cada página? 4. Então eu tenho 2 informações aí. O álbum tem 36 páginas e cada página cabe 4 figurinhas, tá? Então eu faço o quê? Uma multiplicação. E como é que eu organizo essa multiplicação? Como é que eu escrevo no meu caderno para que eu possa fazer essa multiplicação sem confundir? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha aí. 4 vezes 36. Vejam, vou mostrar aqui, ó. Aqui o 4 vezes, eu coloquei embaixo, aí coloco esse traço, porque abaixo desse traço é o meu resultado, e tenho aqui o 36. O 36, ó, são 2 algarismos, o 3 e o 6. Aqui eu sei que é o 30, que é o 3 e o 0, né? E aqui é o 6, que são 6 unidades, tá certo? Então, ó, unidade, né? Eu vou multiplicar primeiro a unidade, ó. O 4 está debaixo da unidade, porque só o 4 é unidade, né? 4 unidades. Por que que isso é importante? Lembra que eu falei para vocês que todas as vezes que eu estiver fazendo uma continha, eu estou trabalhando quantidades. Eu registro com o algarismo, né? Mas eu tenho que me lembrar na quantidade que cabe dentro daquele algarismo. A quantidade que aquele algarismo representa. Tá bom? Então não esqueçam, sempre pensando em quantidades. Por isso que eu tenho que organizar em unidade, dezena e centena. Então vejam, 4 vezes 6 é a primeira multiplicação que eu vou fazer. Eu vou multiplicar o 6.
Tá, muito bem. Ó, unidade e dezena. Pronto. Lembra daquela tabela lá? Eu que não sou besta, eu trouxe minha tabela, ó. Olha aí. A tabuada do 4 vezes. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Olha aqui o 4 vezes 6. Quanto que é? 24. 24. Eu já tenho minha tabela, já estudei, né? Então, eu já sei que 4 vezes 6 é igual a 24. Pronto. E como é que eu registro esse 24 aqui? O 24, como é que eu registro? O 24, ele é escrito da seguinte maneira: 2 dezenas e 4 unidades. Para eu colocar lá na minha continha, eu tenho que me lembrar disso. O 24 são 2 algarismos. Se eles são 2 algarismos, ele não vai poder ficar somente na casa da unidade, porque eu tenho aí 2 dezenas. Então, como é que eu faço? Ó, o 4 do 24 fica aí embaixo, na linha, na coluna da unidade. Observem aqui, ó, unidade. Então, tudo que tiver embaixo aqui é unidade, tá bom? Olha aqui o 4. E o 2 vai para onde? Para a casa da dezena. E aí, a pessoa que organizou esse algoritmo, essa continha, ele pensou o seguinte: nós vamos colocar lá em cima, pequenininho, lá em cima na casa da dezena, porque eu não posso multiplicá-lo. O que é que eu faço com esse 2 depois? Ó, ele tá lá em cima, ó, veja lá. Aqui, ó. Pronto. Ele tá bem aí. Então, o que eu faço com esse 2? Depois, deixa ele guardadinho aí. Vamos lá. Agora eu quero 4 vezes 3. 4 vezes 3. Lembra da tabela que eu fiz, ó? 4 vezes 3, 12. Então, eu já sei, porque eu já estudei, já fiz minha tabela do 4 vezes. Então, eu vou colocar aqui 4 vezes 3 é 12. Vou escrever primeiro aqui, ó. 12. Muito bem, 12. Mas lembra do 2 que subiu lá do 24, ó? O 2 que foi para cá, para a casa da dezena? Então, aqui dá, ó, 4 vezes 3 dezenas, né? Que é 30. 4 vezes 3 dezenas dá 12. 12 dezenas. Mas aqui esse 2, o que eu faço com ele? Não já tenho 2 dezenas aí? Número 2 aí? Então, eu tenho que somar com esse 12 bem aqui, ó. Mais 2. E esse 2 é de onde mesmo? Do 24 lá, ó. Aqui, ó. Esse 2 bem aqui, ó. Pronto. Então, vejam. 4 vezes 3 dá 12, mais 2. Quanto que é 12 mais 2? 14, né? Muito bem, 14. Como é que eu escrevo 14 aí? Eu vou precisar de mais uma casinha, que é a casinha da centena. Olha aí, a casinha da centena. Então, fica 14 aí, ó. 14. Tá vendo 14 aí? Por que que ele não sobe? Porque eu não tenho mais nenhum número aqui, ó. Porque senão ele vinha também para cá para cima. Como eu não tenho mais nenhuma multiplicação para fazer, eu já posso colocá-lo aqui no resultado. Então, 4 vezes 36 é quanto? 144. Olha aí. E aí, complicou um pouco? Não tá muito complicado, é só você ter um pouco de atenção. Pessoal, sempre eu falo para vocês, para os meus alunos, quando a gente está presencial, né? Eu sempre digo, gente, matemática não tem segredo. É concentração e atenção. E treino, tá? E treino. Concentração, atenção e treino. Se você não ficar treinando, fazendo essas continhas em casa, pega um caderno, vai fazendo, você não aprende. Não se aprende matemática sem praticar. Tá certo? Então, para a gente praticar, eu vou mostrar para vocês aqui o quadro valor do lugar para a gente lembrar. Aqui a gente ficou só na escrita, mas esse quadro, lembra? Nós já até falamos sobre ele, ó, quadro valor do lugar. É esse bem aí, ó. Ele tá aqui, ó, coluna da unidade, coluna da dezena, coluna da centena e da unidade de milhar. Eu já coloquei aqui a unidade de milhar porque como a gente vai fazer a multiplicação eu sempre estou aumentando esse número, né? Eu sempre estou aumentando essa quantidade. 2 continhas eu aumento quantidade, é a adição e a multiplicação. 2 continhas, 2 operações ou continhas, como eu queira dizer, como eu queira chamar, eu diminuo quantidades, é a divisão e a subtração. Por isso que elas têm relação entre si. Quando nós estivermos estudando a divisão, vocês vão aprender essa relação da subtração com a divisão. Por enquanto, nós vamos ficar na multiplicação, que
que tem tudo a ver com a adição. Lembra a primeira ideia da multiplicação? Adição de parcelas iguais, não é? Quando eu vou fazer uma multiplicação, eu posso fazer através das parcelas iguais, tá bom? Isso antes de eu fazer a minha tabela. Depois que eu fiz a tabela, eu vou estudar a tabela e vou aprender os fatos básicos da multiplicação, tá certo? O famoso estudar a tabuada é muito importante, tá bom? Vamos lá? Continuando. Eu trouxe aí uma situação problema. Vamos ver. Em uma caixa há 15 morangos. Olha a caixa com 15 morangos. Quantos morangos há em 5 caixas? Em uma eu tenho 15 e 5 eu tenho o quê? É uma multiplicação, vai aumentar as quantidades de morango aí no meu problema, né? Então vamos lá. Lembra do quadro valor do lugar? Olha ele aí. Unidade e dezena. Como o número é pequeno, eu vou utilizar apenas a unidade e a dezena, certo? Vezes, ó, vezes. Então o que eu faço? Primeira coisa é saber como eu organizo esse número dentro do quadro valor do lugar. Para unidade ficar embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então vamos ver. Ó, 15 vezes o quê? 5. 15 vezes 5. Né? Então qual é a primeira continha que eu faço? 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? Eu anoto ali do ladinho, ó, 25. Tá vendo 25? Como é que eu registro esse 25 lá dentro da minha conta? Não é a unidade dezena aí? Então, quem é o número que representa a unidade aí? É o 5. Então, o 5 vai ficar embaixo, aqui, ó. Tá vendo a seta aí? O 5 vem pra cá. E pra onde é que vai meu 2? Lá pra dezena, ó. E eu coloco pequenininho lá no nome da dezena. Por quê? Porque para eu saber que eu não vou multiplicá-lo, ele vai entrar através de uma adição. Olha aí. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. E agora eu vou multiplicar esse 5 pelo 1. Eu já multipliquei pelo 5, agora eu vou multiplicar pelo 1. 5 vezes 1, quanto que dá? 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Lembra daquela minha tabela? Tabela do 5? Pronto. Só que eu tenho duas dezenas lá ainda para somar. Então, 5 vezes uma dezena dá 5 dezenas, né? Mas eu tenho lá, ó, duas dezenas. Então, fica quanto? Ó, 5 vezes 1, 5 com os 2 que tem lá, ó. Mais 2, dá quanto? 7. Pronto. Então, olha só a continha que fiz aqui, ó. 5 vezes 1 dá 5, mais 2 que dá 7. Então, 5 vezes 15 dá 75. Certo? Então, observam o quanto o quadro valor do lugar facilita a minha vida aí quando eu estou fazendo uma continha. Próxima continha, essa é maior. Um trem tem 12 vagões. Imagine em cada janela dos vagões cabe 2 lugares de cada lado. Olha o tanto de vagão que tem aí. Dá para ver bem pequenininho. Eu vou aproximar esses vagões aí para a gente fazer. Então, letra A. Quantos passageiros cabe cada vagão comporta? E temos a letra B. São duas perguntas que nós temos aí nessa situação problema. A segunda é: João é um dos passageiros e ao notar que o trem estava lotado, ficou curioso para saber a capacidade de passageiros do trem. A primeira pergunta é o vagão, agora é o trem. Ele multiplicou o total de pessoas em cada vagão pelo número de vagões do trem. Haveria outra forma de multiplicar para descobrir o total de passageiros? Se a gente for detalhadamente, a gente vai conseguindo. Ó. Vamos para a letra A. O que diz a letra A? Quantos passageiros em cada vagão? Pronto. Se em cada janela de cada lado do vagão cabem 2 lugares, então, ó, 2 vezes 2, ó lá, ó. No vagão, dá para vocês verem, ó, 2, 2, 2 e 2. Mas do outro lado também tem 2, tá? 2, 2, 2, 2. Então, vamos lá. É 2 vezes 4 vezes 2. Ó, aqui, né? 2 vezes 4, ó. O 2 está escrito aí 4 vezes, né? Então, 2 vezes 4 vezes 2. E esse vezes 2 vem de onde? Ó, 2 vezes 4. E esse vezes 2 aí vem de onde? Não são 2 lados que tem 2 janelas, né? Uma janela desse lado, a janela do outro lado do vagão.
Pronto. Aí o menino ainda dá a dica, ó, não podemos esquecer de calcular também as janelas do outro lado, que é esse 2 bem aqui, ó. Tá bom? Então, como é que fica? 2 vezes 4, eu vejo na minha tabela, 8. Muito bem. Esse 8, ó, 8 vezes 2, que é essa última multiplicação, 16. Então, em cada vagão cabem 16 pessoas. Já encontrei a quantidade de pessoas em cada vagão. Agora ele quer saber quantos cabem no trem ao todo, tá? Então o que eu vou fazer? A quantidade de pessoas do vagão multiplicado pela quantidade de vagões do trem. Olha só. Pronto. Aí eu fiz um quadro valor do lugar, pra gente não confundir. Vamos lá? Fazendo? 16 vezes 12. Olha só, 16 vezes 12. Vamos colocar lá, como é que fica no quadro valor do lugar o 16? O 1 e o 6. E o 12? O 1 e o 2. Para fazer a multiplicação, já coloquei o sinal de vezes bem aí. O primeiro que eu vou multiplicar é o 2. Esse 2, pessoal, esse 2, ele tem que ser multiplicado tanto pelos 6 unidades, como pelo uma dezena aqui. Então, eu multiplico primeiro aqui e depois aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, 2 vezes 6... dá 12, lembra da minha tabela? O 2 fica aqui, o 1 vai lá para cima. Vocês sentiram aí, viram aí o 1 subindo? Aqui, ó. Observaram? Pronto, 12, ó. Uma dezena e 2 unidades. Agora eu vou multiplicar o 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. Com mais esse 1 que tá bem aqui, fica 3. Muito bem. 2 vezes 1 é 2, com 1 que está lá em cima já, né? Já tem uma dezena aí para somar, eu tenho 3. Muito bem, então 2 vezes 16, 32. Agora eu vou esquecer esse 2 aqui, agora eu vou fazer o 1. Tá bom? O 1, ó, vou circular ele aí para a gente não esquecer. Esse 1 eu vou multiplicar também pelo 6 e depois pelo 1. Tá certo? E onde é que eu vou botar esse resultado? Embaixo, tá? Embaixo. Mas para eu botar esse resultado, eu pergunto a vocês, o número 1 está em que coluna? Na coluna da dezena. Se ele está na coluna da dezena, mesmo eu multiplicando pelo 6 lá da unidade, eu estou multiplicando dezenas. Então eu não posso botar o resultado na coluna da unidade. Eu tenho que colocar na coluna da dezena. Essa é uma confusão que a gente sempre faz quando está começando a fazer multiplicação com 2 números. Observem. O 1 está na coluna da dezena. Se o 1 está na coluna da dezena, eu estou multiplicando dezenas. Então, é uma dezena vezes 6. Tá bom? Então, uma dezena vezes 6. Eu não posso colocar esse resultado em hipótese alguma, de jeito nenhum, proibido eu colocar esse resultado aqui na coluna da unidade. Tá? Então, não posso. Tá bem aqui na coluna da dezena. Então, o resultado começa na coluna da dezena. Então, 6 vezes 1, 6. Já sei que é 6. Pronto, tá bem aí na casa da dezena. Agora eu vou 1 vezes 1, 1. Ó, 1 vezes 1, 1. 16. Pronto, professor, achei o 2 vezes 16 e achei o 1 vezes 16. Tá aí embaixo. E agora o que eu faço com esse resultado? Eu vou somar. Tá? Eu vou fazer uma adição com esse resultado, ó. Tá até em azul aí, ó, nas linhas azuis aí, bem fraquinho. Então, vamos lá. Quanto que é 2 mais, não tem nenhum número aqui, então eu vou baixar apenas o 2. Quanto que é 6 mais 3? 6 mais 3, 9. E o 1, tem alguma coisa para somar aqui com 1? Não tem, então eu baixo 1. Olha só. E aí? Difícil? Não, né? Se eu fizer de maneira gradativa, se eu fizer passo a passo, eu não vou confundir. Tá certo? Muito bem. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A multiplicação, utilizando o quadro valor do lugar, sempre façam nesse início de atividade com a multiplicação, para que você possa não errar. Certo? Gostaram? Muito bem. Então, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, tá bom? E pratiquem. Matemática é prática. Certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula.
Então vamos lá, né, para a nossa aula de hoje, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos precisar desse instrumento bem aqui. Vocês devem ter aí no materialzinho de vocês. Conhecem? Isso, a régua, tá? E nós vamos dar continuidade, vamos ainda falar de retas, né? Só que nós vamos conhecer aqui retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares, tá? Então, é um nome assim um pouco complicado, né? Mas nós vamos aprender facinho aí, conhecer essas retas, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, né? Então, na primeira questão, como eu já falei aqui para vocês. Então, observem, né, que nós temos a letra A, letra B, letra C e letra D para a gente responder, tá? Então, aqui é o mapa do bairro onde o Jonas mora, né? Então, nós vamos aqui logo para a questão, aqui para a letra A, né, para a gente responder. A Rua das Carmélias, observem aí no mapa, tá bom? Aí no livro de vocês. A Rua das Carmélias e a Rua das Bromélias, elas se cruzam. Então, é só você olhar no mapa. Aonde é que está a Rua das Carmélias? Está aqui logo em cima, né? E a Rua das Bromélias está aqui. Então, aqui é uma rua e aqui a outra, ela não se cruza, certo? Elas não se cruzam. Então, a pergunta, a Rua das Carmélias e a Rua das Bromélias se cruzam? Não. Certo? Porque elas estão paralelas. Viu? Vou explicar isso aqui para vocês, aqui na frente. Então, vamos lá. Na letra B, a Rua das Bromélias e a Avenida dos Lírios se cruzam. Então, vamos lá, olha a Rua das Bromélias e a Rua dos Lírios. Elas se cruzam? Sim. Por quê? Porque bem aqui, ó, é uma esquina, né? Ela vai cruzar com ela, ó. Ela passa reto e a outra também. Então, elas se cruzam? Sim. Ok? Então, vamos lá para a letra C. Na letra C, a pergunta é, a Avenida dos Lírios, vamos lá, tá aqui a Avenida dos Lírios, bem aqui, e a Rua das Carmélias, cadê a Rua das Carmélias? Tá aqui. Então, elas se cruzam, vamos ver, aqui a Rua dos Lírios, cadê a Rua dos Lírios? Tá aqui, bem aqui, tá? E a Rua das Carmélias, olha só. Então, a Rua das Carmélias passa reto e a Rua dos Lírios também. Ó, aqui, ó, então, cruza, né? Então, a resposta qual é? Sim, muito bem. Sim. Na letra D, vocês responderam aí, já sabem qual é a resposta? Muito bem, então vamos lá, né? Então, qual é a via que não cruza a Avenida dos Lírios? Vamos ver a Avenida dos Lírios. Aqui que eu risquei tudo, né? Então, a Avenida dos Lírios. Então, a avenida que ela cruza vai ser com qual que ela... Vamos ver a pergunta. Que a via que não cruza, né? Então, vamos lá. Ver aqui direitinho na letra D. Qual é a via que não cruza a Avenida dos Lírios? A Avenida dos Lírios está bem aqui. Onde está a Avenida das Rosas? Bem distante. Então, é a Avenida dos Lírios, que não se cruza, tá? A Avenida dos Lírios, porque ela está lá em cima. Perdão, não é a Avenida dos Lírios. Muito bem. É a Avenida, ó, aqui, a Avenida das Rosas, certo? Corrigindo aqui, tá? Avenida das Rosas. É nome de flores, o nome das ruas. Pronto. Então, vamos lá. Qual é a avenida que não cruza com a Avenida dos Lírios? Então, é a Avenida das Rosas. Muito bem. Então, quando eu falei para vocês bem aqui, né, que a Rua das Carmélias e a Rua das Bromélias, elas estão paralelas, né? Então, uma
está numa rua e aqui a outra rua, né? Elas não cruzam, mas elas estão lado a lado. Então, elas são o quê? Retas paralelas. Então, as ruas que não cruzam, né? Mesmo que sejam prolongadas, dão ideia de retas paralelas. Por quê? Porque uma está ao lado da outra, tá? Então, elas são paralelas, como as retas representam abaixo. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui nós temos uma reta que tem a extremidade A e o ponto B, ponto A e ponto B. E aqui nós temos uma outra reta. É igual lá onde, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui seria a Rua das Carmélias e aqui a Rua das Bromélias, certo? E elas passam reta, então elas não cruzam, então são retas paralelas. Ok? Então, muito bem. Então, vamos lá, né? As ruas que se cruzam dão a ideia de retas concorrentes. Então, é o caso lá da Rua das Bromélias e a Avenida dos Lírios. Então, elas se cruzam, então elas são retas concorrentes, tá certo? Vamos ver um exemplo dessa reta concorrente. Vejam aqui, ó, acompanhem aí no livro de vocês, tá? Então, as ruas que se cruzam dão a ideia de retas concorrentes, como as retas representadas aqui abaixo, né? Então, também lá na Rua das Bromélias e na Avenida dos Lírios, que elas se cruzam, então elas são o quê? Isso, são retas concorrentes. Muito bem. Então, aqui um exemplo, ó. Aqui, ó, cruzou, como essa reta bem aqui da Rua das Carmélias, com a Rua dos Lírios, ó, cruzou, então, elas são retas concorrentes, ok? Então, vamos lá. Agora, vocês vão acompanhar aqui na página 129, porque essa que nós acabamos de ver foi a página 128. Ok? Vamos lá para a página 129, continuando na questão número 2. Pronto. Observe a representação a seguir e responda as questões, a questão A e B. Vamos lá, observe aqui, ó. Então, você está vendo aqui, que bem aqui tem um pontinho, bem no centro das duas retas, elas cruzaram. Então, se elas são cruzadas, então elas são o quê? Isso, exatamente, isso mesmo, retas concorrentes. Então, vamos lá, né? A letra A. As retas acima são paralelas ou concorrentes? Isso, muito bem, concorrentes. Concorrentes, certo? Em que ponto as retas representadas acima se cruzam? Bem aqui nesse pontinho que eu mostrei para vocês, aqui, ó. Aonde ela cruza, né? Tem um pontinho aqui, bem no centro. Então, é no ponto, qual ponto? Ponto X, certo? No ponto X. No ponto X. Muito bem. Isso. É fácil. Vamos acompanhando aí no livro de vocês, tá? Agora, observe, né? E detalhe, ó, eu estou sempre com a régua. Por quê? Porque a régua, ela vai traçar uma reta perfeita, tá? Então, não deixem de estar aí com a régua de vocês, o materialzinho de geometria aí de vocês, que eu já pedi nas aulas anteriores, tá bom? Então, vamos para a questão número 3. Observe a representação abaixo e faça o que se pede. Então, observe aqui que tem várias retas. Olha aqui o embaralhado de retas, ó, tá? Vários pontos, vários pontinhos, ó, que são as extremidades, né? Então, nós temos a letra A, B, C e D e a letra E, né? Para nós responder. Mas vamos observar aqui esse embaralhado aqui de reta, como elas se cruzam. Então, tem aqui as retas concorrentes, né? Então, a gente vai ver algumas retas aqui, né, com os pontos, e vamos responder aqui a questão, a letra A. A reta que passa pelos pontos C. Vamos observar, tá aqui o ponto C e D. Tá aqui, ó, ponto C e ponto D.
tá? Então, é só esse aqui, ó, só esse pedacinho aqui, ó. Letra aqui, o ponto C e o ponto D aqui. Então, essa reta é bem pequena, né? Então, a reta que passa pelos pontos C e D é paralela ou concorrente à reta que passa pelos pontos G e H? Vamos ver aonde está o ponto G e aonde está o ponto H. E aí, o que é que vocês acham? Então, vamos lá, ó. Observe aqui, ó. Ela é fácil, ó. Aqui está, né? Ponto C e ponto D. Aqui é uma reta. Aonde está a outra? Bem aqui. Elas se cruzam? Não, né? Por quê? Porque bem aqui ela está passando e a outra lá distante, né? Então, do lado dela. Então, ela é o quê? É concorrente ou é paralelas? Paralela. Muito bem, que elas não estão cruzando, né? Então, elas são paralelas, certo? Então, mais uma vez, ó. Aqui a reta e aqui a outra bem longe do lado, né? Então, elas não se cruzam, são paralelas. Agora, vamos ver o ponto E na letra B, tá? O ponto E é o ponto de cruzamento de quais retas concorrentes? Vamos procurar o ponto E. Tá aqui, ó. Viu? O ponto E tá bem aqui. Então, de que reta, né? O ponto E é o ponto de cruzamento de quais retas concorrentes? Então, observe que aqui ela já é concorrente. Por quê? Porque o ponto E, né? Ele vai cruzar, ó. Vai cruzar, tá? Com as outras retas, que é a do I, da letra F, né? Então, vamos lá, né? De que reta que passa pelos pontos C, né? Então, vai ser da reta, ó, responder aqui para vocês. Da reta que passa pelos pontos, que passa pelos pontos. Respondendo aqui, né? Mas eu poderia estar dizendo somente, né? Pelos pontos C mais ponto D, certo? E das retas, o espaço aqui é pequeno, mas dá para vocês observar. E da reta que passa pelos pontos I e F, que passa. Então, agora nós vamos aqui para letra C, responder, tá? Então, a reta que passa pelos pontos C e F e a reta que passa pelos pontos G e J são concorrentes em que ponto? Então, nós temos que observar aqui. C, o ponto C e ponto F. Pronto. Essa reta aqui passa aqui, ó. Tá? Ó. Tá? Do ponto C ao ponto F. Certo? E aí, qual a pergunta? A que retas, né? Elas são concorrentes, né? E se são concorrentes também, em que ponto, né? Então, vamos lá. Elas são concorrentes? O que é que vocês acham? Lembra? Quando é concorrente, quando elas se cruzam. Muito bem. E quando elas estão lado a lado, elas são o quê? Paralelas. Certo? Então, elas são concorrentes. Vamos lá, o ponto C ao ponto F, tá aqui, ó. Passa a reta aqui, certo? Aí, o ponto G e o ponto J. Vejam só. Então, olha aqui, né? C, a F e bem aqui tá G, H. Olha só como ela cruza, né? Então, elas são concorrentes, sim. Muito bem, sim. Em que ponto que elas são concorrentes? Quando ela cruza. Então, bem aqui, ó. No ponto H, né? No ponto H. No ponto H. Certo? Então, tá aqui elas. Ela cruzou, então aqui no ponto H. Agora nós vamos aqui na questão, né, D. A resposta aí de vocês. Vocês já têm?
Muito bem, então vamos lá me ajudar aqui. Identifica uma reta Q, é uma reta concorrente à reta que passa pelos pontos G e J. Vamos primeiro localizar ponto G e ponto J, certo? Então, qual é a pergunta? Identifique uma reta concorrente a ela, então, que cruza, né? Concorrente é que cruza com o ponto G e o ponto J. Vamos lá. Então, ponto G e ponto J. Qual a reta que cruza? Está aqui, ó. Bem aqui, ó, aqui. Tá? Então, ponto C e ponto F. Certo? Então, vamos lá. Ponto G e o ponto F, né? Muito bem. Agora, pessoal, vamos ver aqui na questão E. Trace uma reta que passe pelo ponto A da figura acima, que é essa figura, tá? E que seja paralela à reta que passa pelos pontos G e o ponto H. Olha só. Então, nós temos aqui o ponto G, aqui a reta, que está o ponto G e o ponto H. Bem aqui, ó. Ponto G e H. Aí, vocês estão observando aqui um ponto A e um ponto B lá embaixo, mas que não tem nenhuma reta, né? Então, é o que nós vamos fazer, traçar essa reta que passe pelo ponto A da figura acima e que seja paralela, né? Então, é isso aí que vocês vão fazer, ó. Peguem a régua de vocês. Já fizeram? Muito bem. Então, ó, pronto. Então, ele pede o quê? Uma reta paralela. Então, ela ficou do lado, né? Tá? Então, ficou paralela ao ponto G e o ponto H. É isso aí, viu? Então, muito bem, né? Vocês fizeram, né? Ok. Então, nós vamos ver aqui também, né, na página 130, aí do livro de vocês. Por isso que eu disse que nós vamos pedir a régua, né, para vocês. Vamos lá. Então, usando uma régua, trace as retas pedidas em cada item, certo? Então, na letra A, pede duas retas paralelas. Uma delas deve passar pelo ponto I e J. E a outra deve passar pelo ponto K e ponto L. Então, o que é que nós temos que fazer? Pede reta o quê? Paralela. Então, paralela é uma ao lado da outra. Muito bem. E quais são os pontos? Vamos marcar o ponto I, né? O ponto I, ponto J. I e o ponto J. Pronto. E a outra reta, nós vamos colocar, marcar o ponto K e o ponto, vamos fazer aqui, né? O ponto K e o ponto L. Pronto. Simples assim. Então, observem, né? Retas paralelas. Agora, se cruzar, elas são concorrentes. Vamos lá ver a questão que pede uma reta concorrente, essa B bem aqui, ó. Trace duas retas concorrentes. Então, para ser concorrentes, eu vou fazer uma reta e cruzar com a outra. E bem aqui está o ponto onde elas cruzam. É bem aqui, tá? Então, aqui eu tenho o ponto P, que é onde ela cruzou, tá certo? E aqui, nesse ponto, eu tenho o ponto G, ó. E aqui, na outra extremidade, eu tenho o ponto H, certo? E essa reta, vamos fazer a extremidade dela, qual é que vai ser? Então, nós vamos ter bem aqui o ponto E, tá? Ponto E. E logo à frente, nós vamos ter o ponto F, certo? Então, é isso aí que está pedindo para fazer, ó. Ponto E e F é
e F. Ponto G, H. Identifique o ponto de cruzamento, onde ela cruzou, bem aqui. Então, é o ponto P. Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês, lembra do ângulo que nós estudamos, né? Ângulo reto. Então, chegou a vez da gente rever aqui, né? Vamos lá. Quantos ângulos essas retas formam entre si? Vejam só, que aqui essas retas cruzaram, ó. Tá? Cruzaram aqui uma com a outra. E bem aqui é a extremidade, que é o ponto onde ela cruzou, certo? Então, se observar, nós vamos ver o quê? Cruzou, então aqui eu já tenho um ângulo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então, quantos ângulos essas retas formam entre si? Forma quanto? 4 ângulos. Muito bem, forma 4 ângulos, certo? Vou colocar aqui, ó, 4 ângulos. Pronto, por quê? Porque essas retas cruzaram. Vou tentar fazer aqui, ó, tá? Uma reta, aqui eu tenho a extremidade do ponto M e aqui eu tenho o N. Estou fazendo, é essa mesma, mas estou fazendo aqui para você ver. Aí bem aqui vai cruzar, né? A reta onde tem o ponto P, certo? Ponto P. E aqui é o ponto Q, certo? Aonde foi que ela cruzou? Aqui, né? Pronto. Aí aqui nesse cantinho eu tenho um ângulo, que é esse. Aqui eu tenho esse outro, já faz 2. Tenho por esse lado outro ângulo reto. E desse outro lado, mais outro ângulo reto. Então, formou o quê? 4 ângulos. Muito bem. Então, quando duas retas concorrentes formam 4 ângulos retos, nós dizemos que elas são retas perpendiculares, tá? Então, ela formou aqui 4 ângulos retos. Então, ela cruza e forma esses 4 ângulos. Então, elas são retas perpendiculares, ok? Então, assim, a figura acima, dizemos que a reta que passa pelos pontos M e N é perpendicular, né? A reta que passa pelos pontos P e Q, tá certo? Então, é isso aí, né? Fácil, né? Então, pessoal, guardem esse materialzinho de vocês, tá? Que nós vamos precisar desse material aqui nas nossas aulas de geometria. Tá bom? Então, é isso. Muito bem. É isso aí, crianças. Conseguiram, né? Muito bem. Parabéns para vocês, tá bom? Continue vendo as questões da aula seguinte, que nós vamos dar continuidade. E vocês já, em casa, já fiquem logo antecipando, olhando, né? Continue pesquisando, estudando, para quando nós voltar na próxima aula, aí vocês já estão bem, é isso mesmo? Então, é isso aí, tá bom? Tchau. Cheiro aí no coração de vocês, tá bom? Tchau.